7h35, estamos de volta com Manhã no Ar aqui pela TV A Crítica. Lembrando que você tem um canal de interação direto com a nossa equipe de produção por meio do WhatsApp, 992912167. Manda a tua mensagem, participa com a gente fica ao vivo até as 8h30. Agora eu quero falar sobre um assalto a ônibus, viu? Passageiro de um ônibus da linha 560 foram assaltados por uma dupla de criminosos, uma dupla armada. Isso ocorreu ontem à noite, lá no bairro Cidade de Deus. Traz a May Chapiama para trazer as informações para a gente. May, mais uma vez, bom dia para você. May Chapiama, conta para a gente, May. Essa não é a primeira vez, eu até tenho falado isso aqui desde o início do programa, que pessoas dentro de ônibus desta linha são assaltadas. Pois é, Manuel, não é a primeira vez, não é a segunda e também não é a terceira que a linha 560 é assaltada. É a 47ª vez que a linha é assaltada só neste ano de 2019. Parece brincadeira, mas esse coletivo já foi assaltado 47 vezes pelo mesmo motorista, que deixa a gente indignado em saber dessa notícia. Esse assalto aconteceu na noite desta quarta-feira na Avenida Margarita, ali no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus, bem próximo ali ao Jardim Botânico. Segundo informações desse motorista que foi assaltado 47 vezes, que não quis se identificar justamente por medo aí dos criminosos voltarem, fazerem algo contra ele, esses dois suspeitos entraram dentro do coletivo, se passaram como passageiros, agiram tranquilamente e em um determinado momento ali na Avenida Margarita eles anunciaram esse assalto. Os dois estavam armados, um com uma arma de fogo caseira e o outro com uma faca. Eles passaram a amedrontar todos os passageiros que estavam dentro desse coletivo, saíram recolhendo os pertences dessas vítimas, como bolsas, carteiras, relógios, joias e principalmente os celulares dessas vítimas. Também levaram a renda do cobrador e em seguida fugiram em uma área de mata ali próximo ao Jardim Botânico e não foram identificados esses dois criminosos. O caso foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia, ali na Avenida Altaz Mirim, mais conhecida como Avenida Grande Circular. Mais uma vez, a polícia tenta investigar e chegar aí nesses dois suspeitos, viu, Emanuel? Realmente a situação está mais difícil, principalmente para os coletivos, e os motoristas não podem deixar de trabalhar, tem que levar o sustento para a família, mas eles trabalham, viu, Emanuel, amedrontados e também traumatizados com toda essa situação. Eu volto com você, Manuel. Ok, May Chapiama, obrigado pelas informações que você traz para a gente. Agora, tem um outro caso também curioso de um ônibus, né, May, que chegou sem roda, é isso mesmo? Você tem essas informações? Exatamente, Manuel. Olha, também esse caso aconteceu na noite desta quarta-feira com uma linha particular, né, de Itacoatiara até Manaus. Geralmente tem aquela parada ali no Rio Preto. Só que esse ônibus não parou ali justamente devido a esse problema. Ele chegou aqui em Manaus sem a carcaça da roda traseira, o que deixou aí muitos passageiros revoltados, inclusive uma passageira que conversou com a nossa equipe, disse que percebeu um aro tocando no asfalto e que chegou a comentar com o motorista, justamente para verificar o que estava acontecendo. Só que ele disse que não havia percebido nada e acabou não parando ali no município do Rio Preto da Eva, que fica a 80 quilômetros distantes aqui da capital. Como de costume, alguns passageiros comem alguma coisa, vão ao banheiro. Justamente nessa parada ele não parou e no momento em que chegou aqui em Manaus, na noite desta quarta-feira, os passageiros verificaram que esse ônibus estava sem o pneu, chegou somente no aro, o que deixou aí os passageiros revoltados e também assim aterrorizados, né, devido a não ter acontecido um acidente ali na estrada, o que poderia ter ocasionado esse acidente e ter aí vitimizado muitas pessoas que estavam dentro desse coletivo vindo do município de Itacoatiara. Os passageiros ficaram mesmo amedrontados com essa situação, ficaram assim em choque e muito revoltados, viu, Emanuel? Eu volto com você. Ok, May, obrigado pelas informações, até daqui a pouco. Bota para mim a imagem desse ônibus, por favor, que a May estava falando para a gente na tela.
Olha aí, é um ônibus truncado, né? São dois eixos traseiros, o eixo da frente, nesse caso aí, suportou todo o peso, não houve maiores problemas, mas a gente sabe que o veículo é projetado para rodar com todas as rodas. Sem isso aí, ele perde estabilidade e um acidente grave poderia ter acontecido. Se o motorista foi alertado, deveria ter parado o veículo, porque não é possível que um ônibus desse não tenha pelo menos um step. É alvo, é pauta, é assunto, é circunstância que a fiscalização precisa estar de olho, viu? Precisa estar de olho por conta da segurança desses passageiros. 7h41. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve mais uma condenação em segunda instância confirmada. Ontem, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá em Curitiba, votou por unanimidade pela condenação dele no caso do sítio de Atibaia, no qual o ex-presidente foi acusado pela Força-Tarefa da Lava Jato pela prática de lavagem de dinheiro e corrupção na reforma do imóvel. Mas não é só isso. O TRF4 também acabou ampliando a pena para 17 anos, 1 mês e 10 dias de prisão. Para você entender esse caso, Lula já havia sido condenado em primeira instância pela 13ª Vara Federal de Curitiba em primeira instância, lá em fevereiro deste ano. Nesse julgamento, ele foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão, mas ontem Lula teve essa pena aumentada de 12 para 17 anos, 1 mês e 10 dias pelos desembargadores da 4ª Região Federal lá de Curitiba. A defesa de Lula pedia a anulação da sentença ou a absolvição do ex-presidente, alegando não haver provas contra ele. A defesa também acusava a justiça de atuar sem imparcialidade no julgamento de Lula. Lembrando que o ex-presidente ficou preso de abril de 2018 a novembro de 2019, após ter sido condenado em segunda instância também em janeiro do ano passado, no processo do triplex do Guarujá. Lula saiu da cadeia após decisão do Supremo Tribunal que derrubou a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Se esta medida do Supremo estivesse valendo, Lula teria mais problemas para sair da cadeia. Mas agora ele acumula 2 penas. A primeira pena do triplex do Guarujá e agora esta outra sentença dos desembargadores do TRF4 lá do sítio de Atibaia. Ele também segue ainda investigado, respondendo a pelo menos mais 8 processos no âmbito da Operação Lava Jato. Situação que só complica ainda mais a situação política do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que continua atuando politicamente, continua no ativismo político, mesmo tanto dentro da cadeia e agora muito mais depois de sair da cadeia. E, obviamente, a gente segue acompanhando este caso, viu? E agora a gente fala de apagão aéreo. A empresa MAP Passaredo suspendeu no último dia 20 de outubro operações nos aeroportos de Eirunepé e Quari, alegando falta de infraestruturas nos aeroportos. Por causa disso, o deputado federal Marcelo Ramos solicitou para a próxima terça-feira uma audiência pública na Câmara dos Deputados com toda a bancada amazonense, onde representantes da Agência Nacional de Aviação Civil, Secretaria Especial da Presidência da República e da empresa MAP Passaredo vão precisar explicar o apagão aéreo que levou a empresa MAP a cancelar voos para 8 cidades do Amazonas. Também foram convidados para participar da audiência o governo do estado e os prefeitos dos municípios do Amazonas atingidos pela decisão da MAP Passaredo. No dia 15 de outubro, a MAP emitiu comunicado informando o fim dos voos em municípios do Amazonas, sob a desculpa de que os aeroportos apresentavam problemas. A Infraero negou e disse que todos os aeroportos atendem às normas exigidas pela ANAC. Agora, imagina você, municípios distantes daqui da cidade, municípios para onde você demora 24, 48, às vezes até 7 dias de viagem para chegar na capital do estado e receber atendimentos médicos, do tipo de atendimento de urgência, que depende exclusivamente do serviço prestado por aeronaves para poder fazer esse atendimento de uma maneira mais rápida. Imagina como fica o atendimento a esta população. Eu lembro aqui que quando alguém oferece um serviço à população, ainda que do setor privado, esse serviço passa a ser uma prestação, algo que a população passe a contar. Existe uma responsabilidade social que as empresas compartilham e devem assumir
toda vez que prestam algum tipo de serviço à população. Se os aeroportos não têm condições e a empresa está afirmando, apontando isso, é necessário que algo seja feito. Se os aeroportos estão dentro daquilo que determina a ANAC, Agência Nacional de Aviação, se o que a ANAC determina está sendo cumprido pelos aeroportos, a empresa não pode se negar a prestar o serviço. De qualquer forma, de um jeito ou de outro, a responsabilidade estando em um ou em outro caso, a população precisa ser atendida, a população do estado, do interior do nosso estado precisa ser atendida, porque é um serviço essencial. Essencial para quem precisa de atendimento médico, essencial para o abastecimento, por exemplo, de dinheiro. O dinheiro que chega aos municípios, algumas correspondências, algumas encomendas, até medicamentos, muitas vezes chegam por essas aeronaves. Então, é necessário que as autoridades tomem providência. Vai ser realizada essa audiência aí com a presença de todo mundo, mas não pode ficar só no blá 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 não, viu? Não pode ficar só na conversinha não. Precisa de alguma atividade, de alguma atitude prática mesmo. 7 horas e 46 minutos. Olha, hoje é o segundo dia do julgamento do delegado Gustavo Sotero. A nossa repórter, a May Chapiama, já está lá nas proximidades do Fórum Ministro Enoque Reis. May, a movimentação aí, para o horário, parece muito similar do que aconteceu ontem, não é mesmo, May? Exatamente, Manuel. A movimentação está começando a fluir aqui na frente do Fórum Enoque Reis. Algumas pessoas se aglomeram ali na frente justamente devido a ter alguma audiência, mas até o momento não chegou nem a parte de acusação e nem a parte da defesa. Nós estamos aguardando justamente essa movimentação para este segundo dia de julgamento do delegado Gustavo Sotero, ele que é acusado aí de homicídio e tentativa de homicídio triplamente qualificado. Está previsto por volta de 9 horas esse segundo dia, esse início do segundo dia, onde serão realizadas as oitivas das testemunhas logo de início e também dos assistentes técnicos de acusação e também de defesa. A gente sabe que o primeiro dia foi marcado por alguns desentendimentos, já iniciou o julgamento com o desentendimento do advogado de defesa do delegado Gustavo Sotero, o doutor Carlos Daledoni, com o promotor de justiça, que ele achou exagerado os excessos de pergunta a Fabiola Rodrigues, a viúva aí do advogado Wilson Justus, que também é uma das testemunhas, foi vítima aí no dia desse homicídio dentro da casa de show no dia 25 de novembro de 2017. Nós estamos aguardando essa movimentação, até agora não chegou ninguém, as pessoas geralmente começam a chegar por volta de 8h15, 8h30, justamente porque o julgamento, esse segundo dia, vai iniciar às 9 horas da manhã. A gente vai continuar acompanhando essa movimentação durante toda a manhã e todas as informações a gente vai trazer ainda aqui na edição do Manhã no Ar e também no programa Alô Amazonas e Alerta Amazonas. Viu, Emanuel? Volto com você. Ok, May Chapiama, obrigado pelas informações, pela sua participação com a gente hoje aqui no Manhã no Ar, tá ok? Olha, deixa antes de chamar a próxima reportagem, a gente tem uma reportagem aqui sobre Black Friday, mas eu queria chamar a participação do nosso telespectador. Ainda há pouco a gente falou sobre o aumento do preço da gasolina. E olha só, bom dia, Manuel. Sobre o preço da gasolina, é hora de nós pararmos o Brasil de novo. Isso é um roubo. Tudo no Brasil é uma desculpa para aumentar o preço das coisas. Só não tem desculpa para o salário de políticos que não merecem ganhar o que ganham. Eu faço minhas essas palavras desse telespectador aqui, viu? Infelizmente ele não colocou o nome dele. Preço da gasolina em Manaus é bagunçado. Na Zona Leste, alguns postos a R$ 4,29 o litro. Zona Norte a R$ 4,35. Bom, os donos de postos dizem que isso aqui é a oferta a lei da oferta e da procura. A produção está me dizendo que há um posto na Rodrigo Otávio, na Avenida General Rodrigo Otávio, que está ainda a R$ 13,99. Eu, sinceramente, ainda não vi por aí, nunca mais tinha visto esse preço. Mas ali na Rodrigo Otávio, a produção está me dizendo que ainda há um posto com preço a R$ 13,99. Os motoristas precisam, mesmo nesses locais onde está R$ 4,35 e R$ 4,29, isso aí deve ficar, meu amigo, acima dos R$ 4,50. Sempre tem um 9 no meio, né? Sempre tem um 9 no meio.
Então vai para 4,59, 69, sempre tem... Eles gostam desse 9 aí, talvez para enganar as pessoas. Só para lembrar as pessoas que esse comentário aí é porque a Petrobras anunciou um novo reajuste no preço da gasolina, um reajuste de aproximadamente 4% no valor do litro. A gente não sabe na prática quanto isso vai chegar para o consumidor, porque o aumento é lá na refinaria, mas quando isso chega aqui para a gente, aqui na ponta, lá na bomba, o negócio pode ser maior. Esse reajuste acontece justamente por conta dessa última alta do dólar aí, um patamar histórico, o dólar acima dos R$ 4,20, ali perto de um valor onde sempre esteve o valor do euro, né? O dólar tá fazendo frente a isso aí e a gente acaba sofrendo os resultados desta política de preços adotada pela Petrobras. 7 horas e 51 minutos, com as ofertas da Black Friday nos Estados Unidos, a Receita Federal vai intensificar a fiscalização nos aeroportos para combater as fraudes das importações de produtos. A gente vai entender o porquê dessa fiscalização agora na reportagem. As fiscalizações são feitas em todos os aeroportos do país. A intenção é combater a importação de produtos irregulares. Com as promoções da Black Friday, muitos compradores viajam para os Estados Unidos, onde as lojas oferecem descontos de até 90%. A gente percebe a necessidade da fiscalização, na qual o viajante ele faz uma escolha indevida pelo canal nada a declarar, quando na verdade deveria declarar, ou traz bens para fins comerciais ou industriais sem prestar declaração à Receita. E o objetivo da fiscalização de viajantes é evitar que situações como essa ocorram, né? No Brasil, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes é o terceiro maior quando se fala em números de cargas que chegam aqui em Manaus. Segundo a Receita Federal, só este ano, uma média de R$1.500.000 em produtos foram apreendidos. Para quem vai às compras no exterior, a Receita Federal desenvolveu um guia para os viajantes. O manual explica o que pode entrar no país sem ser declarado e a quantidade limite de produtos. Valores abaixo de $500, por exemplo, estão isentos de declaração. Se for caracterizado que o volume de compras de bens é um valor muito expressivo, em quantidade e em valor, que denote características de comércio, ele está, inclusive, sujeito, o passageiro, no caso, está, inclusive, sujeito a perder esses bens. E agora você vai conhecer os benefícios da natação para os bebês, que vão desde o fortalecimento da imunidade até a própria segurança em casos de acidente na água. E olha, é melhor você se preparar para esse banho de fofura e independência, viu? Vamos conferir na reportagem? É muita diversão na água. Olha o sorrisão da Emanuela, de 1 ano e 6 meses depois de um mergulho. Mas a segurança da pequena é resultado de aulas desde os 6 meses de vida. Esse vídeo mostra como foram os primeiros contatos com a piscina. A Manu me surpreende muito. Ela nada de boa mesmo. Ajuda muito a criança. Super aconselho os pais, né? Colocar a criança para fazer natação desde cedo, porque ajuda muito, até para o desenvolvimento da criança mesmo. E esse peixinho nada em piscina e até no rio. A natação para bebês vai muito além da diversão. Dos 6 meses até os 3 anos, ela não vai aprender a nadar. Ela vai fazer brincadeira, vai fazer flutuação. Os benefícios para a criança na natação, ela vai servir para o crescimento, fortalecimento do pulmão, não só para a criança um meio lúdico, mas também para se salvar. Se caso ela venha cair numa piscina e não souber nadar, ela vai ter pelo menos a flutuação em si. Daisy, que é professora de natação, explica que as aulas são lúdicas, divertidas, do jeitinho que as crianças adoram. Alguns pais já se sentem seguros e só observam as aulas. Outros gostam de entrar na água e participar. O pai vai entrar, eu vou dizer, olha, você vai ter que pegar seu filho e fazer desse modo. Mergulhar, modo de mergulho, vai fazer respiração. Qual é a respiração? Puxa, vai pela boca, solta pelo nariz, mas mais para a parte lúdica, fazendo com brinquedo, mergulhando, usando objeto para a criança pegar no fundo, esse tipo de atividades. Emanuele começou as aulas há poucos meses, mas já aprendeu um montão de nados aquáticos. Eu consegui fazer o que eu queria fazer, assim. Qual é esse daí?
é o sem prancha. Por aqui, esses nadadores mirins têm idades entre 6 meses e 4 anos. Ainda não existe um consenso médico sobre a idade que a criança deve começar a aula de natação. Alguns pediatras orientam que seja logo a partir dos 3 meses de vida. Já outros sugerem que as aulas comecem aos 6 meses, já que a criança tomou todas as vacinas e o risco de infecção nesse contato com a água é menor. Ainda há também uma terceira indicação, a partir dos 2 anos de idade. Segundo os médicos, nessa idade a criança vai poder se divertir mais na água e ter segurança dentro da piscina. Mas independente do momento de começar a nadar, o consenso vem dos pais que vivem essa experiência. Para quem deseja iniciar as aulas de natação com o filho, é bom seguir algumas dicas básicas. Brinque durante o banho, dê preferência para a piscina sem aglomeração e não esqueça o óculos de natação. Depois, é só aproveitar os momentos de diversão e evolução, igual a pequena Manu, que dá show nas águas. Que linda, Manu, né? Minha charazinha nadando. É muito importante isso, porque por incrível que pareça, nós vivemos numa região cercada por água por todos os lugares, né? Quem não sai do nosso estado de avião, sai de barco, no estado não, para o interior do município, e é impressionante a quantidade de amazonenses que não sabem nadar, a quantidade de gente que tem medo da água, que tem medo do rio, e isso pode ser decisivo no menor acidente, no acidente mais bobo. Indo para um balneário desse, pegando uma lancha rápida, qualquer coisa, mesmo com colete, é fundamental saber nadar, como se comportar na água. Para nós que moramos na região amazônica, que somos amazonenses, ou mesmo para quem não é amazonense e está por aqui. Essas crianças dão um exemplo. É um projeto, uma atividade importantíssima para você que tem aí um filho pequeno, que de repente se preocupa com isso. Vale a pena, viu, meu amigo? Nós temos a participação do nosso telespectador ainda sobre gasolina, hein? Bom dia, sobre a matéria sobre gasolina na Zona Norte, sentido Via Norte, valor R$ 3,99. Abasteci agora há pouco lá. Olha aí, ó, motorista da Zona Norte, lá perto do Via Norte, lá, R$ 3,99, é bom procurar. Bom dia, eu me chamo Isaías, morador da Cidade Nova. Esse aumento é um roubo e uma injustiça com o brasileiro amazonense. Muito bem. Não é só para nós não, viu, meu amigo? Para o Brasil inteiro. Bom dia, vamos baixar o preço mesmo. Isso é uma vergonha para nós brasileiros. É o Eduardo Moreira, lá de Petrópolis, está falando. Tem um posto lá no turismo, da mesma bandeira desse do Japim, que está 1 litro. É isso mesmo? Deve estar R$ 3,99. R$ 3,99. Está escondido aqui abaixo do íconezinho. Um absurdo que fazem conosco. Ninguém tem pena do pobre. É falta de segurança, falta de saúde, agora falta de alimento, porque os valores subiram exorbitantemente. Maldade, viu? Maldade. Bom dia. Vamos lá. Bom dia, meu nobre. Um absurdo o preço da gasolina, mas aqui em Manaus falta o povo fazer manifestações pesadas mesmo, igual aí para fora. Me chamo Cláudio Silva. Cláudio, a sociedade brasileira devia se manifestar em relação a isso, Cláudio. O governo fala em controle, em equilíbrio das contas públicas e se falou um tempo atrás aí na criação da CPMF, mas também se fala no corte de impostos, na redução de carga tributária, e é um movimento que a gente não vê isso. Quando tem cortes, quando o governo pensou em corte, a gente está falando do governo do Temer ainda, se pensou no corte lá na indústria de concentrados, se pensou logo no polo industrial de Manaus. A gasolina, por exemplo, é algo que beneficiaria a redução do valor da gasolina ou da carga tributária sobre a gasolina, beneficiaria o país inteiro, não só a nós amazonenses não, mas a toda a cadeia produtiva que depende do combustível, restaurantes, tudo que faz entrega. A cidade vive por meio da locomoção, por meio dos transportes, e o valor dos combustíveis está ligado diretamente à cadeia produtiva. Reduzir a carga tributária dos impostos poderia ser algo que o governo poderia pensar para beneficiar a população, mas infelizmente vamos amargar aí mais esses 4% lá na refinaria. Aqui nas bombas a gente vai descobrir, né? Vamos descobrir já. Talvez hoje ainda a gente já descubra isso, viu? E agora, uma boa notícia para quem gosta de ir à feira com produtos direto do agricultor, viu?
A Universidade Newton Lins realizou nesta quarta-feira uma feira em parceria com os produtores rurais da zona metropolitana de Manaus. Além da grande variedade de produtos, o local ainda disponibiliza uma praça de alimentação. Vamos entender melhor na reportagem? Legumes, frutas e verduras. O estacionamento desta faculdade se transformou numa feira de produtos regionais, onde, além da variedade, o preço era o principal atrativo. Mas para o coordenador, a intenção não foi só dar uma oportunidade aos produtores rurais da zona metropolitana de Manaus venderem o que produzem. Pensando nos eventos que ocorrem aqui na universidade todos os anos, as feiras de agronegócio, que é um sucesso, e também a Expo Agro realizado aqui, eu vi a possibilidade da gente integrar a responsabilidade social da universidade com os eventos, também na sua parte pedagógica, trazendo o pessoal da nutrição, jornalismo, contabilidade, veterinária, para dentro da feira, até para melhorar a qualidade dos produtos e até ensinar nossos produtores a comercializar. Segundo o presidente do Grupo Newton Lins, essa é apenas uma das várias ações que a instituição promove para integrar os alunos à comunidade. Conversando com os produtores de fazer uma feira semanal, né? Uma coisa que seria uma relação mais próxima. Então nós fomos buscar os produtores do nosso interior, aquela turma que faz produtos orgânicos, que faz coisas com qualidade, produtos bem fresquinhos, para colocar aqui à disposição de toda a comunidade que transita dentro da universidade. Não só os alunos, como os professores, como os pais, como os funcionários, todo mundo que pode ter acesso a esses produtos com qualidade e aos produtores que podem ter acesso a esse novo público. Esta estudante revelou que veio à feira à procura das melhores frutas e, claro, aprovou o preço. Excelente, frutas tudo novinhas, bem coloridas, tá maravilhoso, tudo em conta. Jaguaraci é moradora do bairro Flores, onde a faculdade está localizada. Ela ficou satisfeita por ter encontrado aqui produtos de qualidade. Para a nossa área, para quem mora aqui perto, é excelente, né? Porque a gente é carente aqui disso, então tem que se deslocar para lugares mais longes. Eu achei maravilhosa a ideia, eu acho que vai ter muito sucesso, é o que eu desejo para permanecer. Já este produtor rural aproveitou para mostrar os queijos feitos pelo primo dele. Tem até queijo sem glúten. Nós trabalhamos com produto cifado, autorizado pela DAF. E o produto artesanal, que é o nosso coalhão do dia a dia, né? Esse é o nosso carro-chefe. Rosângela trabalha com pães caseiros há 2 anos e levou uma grande variedade para expor na banquinha. Eu tenho de vários sabores. Eu tenho de macaxeira com castanha, com banana, com coco, com gengilim. Agora, o melhor é que o nosso pão não tem açúcar, não tem lactose nem conservante. Tem ainda salgados veganos, bolos e até pratos japoneses. Tudo isso em um espaço amplo e bem estruturado. Eu também aproveitei para fazer as minhas comprinhas da semana. Fiz a feira, eu acho que do mês todo. Mas antes de sair, vou dar uma passada aqui na praça de alimentação, que está disponível para todos os visitantes da feira, com aqueles sabores que só a nossa terra pode oferecer. Deixa eu lembrar para você, essa feira acontece todas as quartas-feiras lá na Newton Lins, lá no Parque das Laranjeiras. Então, esses produtos todos em exposição que você viu aí na reportagem que a Gabriele fez, você pode encontrar toda quarta-feira lá na feira. É importante, né? Ir lá, verificar, degustar, acompanhar. Você viu lá o pão sem lactose, sem açúcar, sem conservante. Tem muita gente atrás desses produtos para consumir, né? E olha, amanhã também aqui no Manhã no Ar, é importante você ficar atento, porque a gente vai trazer informação para você dos locais onde tem peixe na Black Friday, hein? Peixe na Black Friday. Vamos trazer as informações da Black Friday, inclusive de feiras, inclusive de peixes. Amanhã é sexta-feira, né? O dia dessa grande promoção aí, da Sexta-feira Negra, o termo americano para Black Friday. E você vai acompanhar com a gente aqui no Manhã no Ar, viu? 8h04. Para você que ligou a televisão ainda há pouco e está conectado agora no Manhã no Ar, a gente já falou disso mais cedo, já trouxemos informações da movimentação da frente do Fórum Enoque Reis. E agora a gente traz para você mais uma vez o julgamento, os detalhes do primeiro dia de julgamento do delegado Gustavo Sotero. A primeira testemunha a ser ouvida foi a esposa da vítima, a esposa do advogado Wilson Justo. A gente tem uma reportagem, vamos acompanhar.
A sessão começou com mais de 1 hora de atraso. O início foi logo marcado por uma discussão entre a defesa e o promotor George Pestana. Um dos advogados do delegado Gustavo Sotero chegou a questionar por que uma petição sobre a lista de jurados, que havia sido apresentada dias antes do julgamento, não havia sido levada em consideração. O comentário gerou bate-boca com o representante do Ministério Público. A gente tem que botar o pingo no i e resolver tudo, para depois que estiver tudo limpo e tranquilo, a gente começa. O juiz Celso de Paula acalmou os ânimos e decidiu dar continuidade à sessão, já com a presença do réu. No conselho de sentença, foram escolhidos os jurados para compor o tribunal do júri. Das 25 pessoas selecionadas, 7 foram sorteadas, 5 homens e 2 mulheres. Fabiola Rodrigues, esposa de Wilson Justo, foi a primeira testemunha a ser chamada para depor. E Gustavo Sotero teve de deixar o plenário. Por mais de 1h30, ela respondeu aos questionamentos da promotoria e também dos assistentes da acusação. Falou dos planos do casal e se emocionou ao rever as imagens da noite do crime. Eu fiquei desesperada, tiveram que me dar calmante, eu não sabia o que fazer. Eu falei, não, é mentira, não, isso não pode acontecer. Eu poderia um momento passar na minha cabeça que o Wilson pudesse ter falecido. Para a acusação, Fabiola afirmou que Wilson Justo só agrediu Gustavo Sotero dentro da casa noturna depois de ter sido o primeiro provocado pelo delegado. Ele mexeu com a pessoa, você mexeu com a pessoa errada e logo saca a arma e dá um tiro. Isso a senhora lembrou só na direita? Isso eu vim lembrar depois. O depoimento da primeira testemunha precisou ser interrompido. A sessão de julgamento retornou por volta de 14h, desta vez com os questionamentos da defesa do réu. O advogado Cláudio Daledoni apontou inconsistências no depoimento de Fabiola ao júri desta quarta-feira e durante a fase de inquérito. E os argumentos da defesa de Gustavo Sotero irritaram a testemunha. Esse fato de você falar é justo, talvez a pergunta não tenha sido bem... E ele não entendeu o que eu quis dizer. Que eu sempre falei, não é justo o meu marido ser provocado e ser executado por 5 tiros. Esse foi o primeiro depoimento coletado no primeiro dia de julgamento. Hoje será o segundo dia, né? E a dinâmica é essa. Primeiro são as testemunhas da acusação. Olha, esse momento aí a gente tem imagens, são imagens ao vivo lá da frente do Fórum Ministro Enoque Reis. A reportagem que nós acabamos de assistir foi produzida pela Nayandra, a Nayandra Amorim. Daqui a pouco a Nayandra vai falar com a gente direto lá do Fórum, porque ela continua cobrindo esse segundo dia de julgamento, Então ontem nós tivemos, nesse primeiro momento, um depoimento de cerca de 2 horas da esposa da vítima. Outras testemunhas foram ouvidas, entre policiais, autoridades, casos antigos, um caso de um acidente envolvendo o delegado Gustavo Sotero foram ouvidos. Este caso foi abordado também pela acusação, a defesa também teve a oportunidade de se pronunciar e a gente segue acompanhando este caso. E por que a gente segue acompanhando este caso? Porque tratam-se de pessoas esclarecidas. Nós temos aí como atirador um delegado da Polícia Civil, alguém que fez curso superior, inclusive, para poder ter passado no concurso da Polícia Civil, que estava dentro de uma casa noturna armada. E uma morte, um homicídio que ocorreu depois de uma confusão envolvendo, de outro lado, uma outra pessoa também esclarecida, um membro da Ordem dos Advogados do Brasil e, portanto, advogado, alguém com nível superior, num ambiente com pessoas, um ambiente frequentado por pessoas esclarecidas. E aí a gente tem, neste momento, por exemplo, o delegado, representado por um advogado experiente, um advogado importante, caro, inclusive, que está representando Gustavo Sotero. Do outro lado, nós temos a promotoria com o apoio de outros advogados e da própria OAB, que tomou partido, a OAB que está junto com a promotoria, por conta de Wilson Justo, que era advogado. E aí é um caso de homicídio, um caso gravíssimo, onde uma pessoa foi morta e outras pessoas ficaram feridas dentro de uma casa de shows.
E é por isso que nós estamos acompanhando este caso, os desdobramentos, a repercussão deste caso, porque ele também serve ou servirá como exemplo para outros casos. Porque nós temos todos os dias confusões acontecem, brigas, discussões acontecem. E a gente traz aqui reportagens de brigas de bar que terminam em facadas, que terminam em morte, em desavenças, acertos de contas. Nós trouxemos o caso do pedreiro que matou a dona Luzia lá com golpes de facadas, um crime absurdo, com requintes de crueldade, como a gente costuma dizer, né? Um jargão muito utilizado por jornalistas nesse Brasil afora aí, porque o crime foi horrível mesmo por conta de R$300. Então crimes acontecem, mas crimes quando envolvem, de um lado, uma autoridade da área de segurança pública, do outro lado, um operador do direito, num ambiente público cheio de gente, foram muitos disparos, poderia ter terminado numa tragédia muito maior do que a tragédia que já foi. Tragédia para a família desta senhora que você vê no vídeo, que foi a primeira a prestar o depoimento, falando da morte do marido dela, marido que deixou filhos. É disso que nós estamos falando. Nós seguiremos acompanhando este caso. Hoje é apenas o segundo dia onde outras testemunhas serão ouvidas e daqui a pouco a Nayandra Amorim fala com a gente direto lá do Fórum Ministro Enoque Reis, mas desta vez já não mais da frente, lá da área interna mesmo, até onde for possível a gente mostrar e registrar. Estas são imagens de ontem. Olha, nós temos informação, tem a imagem do advogado de defesa chegando no Fórum Ministro Enoque Reis. Esse é o advogado, é a equipe de defesa do Gustavo Sotero, comandadas aí pelo advogado Cláudio Deladoni, esse que está ao centro do vídeo, Daledoni, eu sempre confundo o nome dele, Daledoni. Cláudio Daledoni é o advogado de defesa, essa é a equipe que faz parte da defesa do delegado Gustavo Sotero. No segundo dia de julgamento, a estratégia da defesa é justamente provar a inocência, provar que o Gustavo Sotero agiu em legítima defesa. Quem você vê o vídeo aí já são os familiares da vítima, inclusive a Fabíola, que é a esposa, que era a esposa de Wilson Justo, que foi quem prestou depoimento. Corta a imagem, nosso cinegrafista não sabe que está ao vivo, mas ele está ao vivo trazendo as informações. Daqui a pouco a Nayandra Amorim vai trazer essas informações ao vivo direto lá do fórum, tá? Agora, a gente nesse momento recebe a informação que o corpo do apresentador Gugu Liberato já está no Brasil, já chegou ao Brasil. Nós divulgamos isso, inclusive, aqui no Manhã no Ar, que ele chegaria na quinta-feira. Divulgamos na oportunidade que falamos sobre doação de órgãos. Inclusive, a família de Gugu aprovou que ele tivesse os órgãos doados. Isso ocorreu ainda nos Estados Unidos. Cerca de 50 pessoas foram beneficiadas com este gesto da família do apresentador, que atenderam a uma vontade, inclusive, do próprio Gugu Liberato. Ele chegou ao Brasil, será velado na Assembleia Legislativa lá em São Paulo e o velório será aberto ao público a partir do meio-dia. A partir do meio-dia, este velório está marcado para acontecer na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na capital paulista. E em respeito ao público, as pessoas que acompanharam a carreira de mais de 40 anos do apresentador, este velório será aberto, as pessoas poderão ir lá dar o último adeus a Gugu Liberato. Portanto, o corpo de Gugu chegou ao Brasil nesta quinta-feira, já está na capital paulista e a partir do meio-dia, os fãs, os amigos, as pessoas que sempre acompanharam o trabalho de Gugu Liberato poderão ir lá dar o último adeus, prestar as últimas homenagens na Assembleia Legislativa da capital paulista. Portanto, o corpo do apresentador já está no Brasil, já está no país e a gente lamenta, muita gente vai sentir saudade, as pessoas que eram acostumadas todos os domingos, sempre acompanhando a carreira do Gugu Liberato, um dos maiores apresentadores deste nosso país, da televisão brasileira, sem dúvida alguma, um dos ícones da história da TV brasileira, da história recente da TV brasileira, que vai deixar saudade entre os seus telespectadores, entre os seus fãs, entre as pessoas que acompanhavam o seu trabalho, o trabalho dele. 8h14 e agora vamos conhecer a história de um pintor e cenógrafo cearense que começou na profissão com trabalho voluntário para poder mostrar sua arte. Hoje, ele é destaque entre grandes empresas aqui de Manaus, produz cenários e exposições que impressionam muita gente. Vamos ver na reportagem da Catiane Moura e também do Anderson Luiz.
Um sonho trouxe este cearense de 38 anos para Manaus há 6 anos. Sem saber por onde começar a vida na capital amazonense, resolveu trabalhar com pintura. Nós chegamos com R$170, olhamos um para o outro e assim, meu Deus, o que é que viemos fazer aqui? E se eu tivesse com o dinheiro, eu tinha voltado, eu juro que eu não tinha voltado. Mas Deus, ele faz perfeito, que ele sabe o seu filho que ele está criando, entendeu? Ele sabe o potencial. E ele não veio sozinho. O amigo Derbert embarcou nessa viagem. Quando a gente veio para cá, foi uma inovação para a gente, porque aqui em Manaus abriu muitas portas para a gente, né? Apesar da dificuldade que a gente teve no início, essa parte de cenário e tudo, a gente não sabia, a gente não trabalhava com nada disso ainda. A gente iniciou realmente aqui em Manaus. E esses R$170 estão expostos nesta moldura. É como se representasse o início da trajetória dessa dupla. Tem também o compressor de uma geladeira velha, que foi o primeiro instrumento de trabalho aqui na capital. Nós fomos na sucata, compramos a geladeira, fizemos esse compressorzinho aqui, né? E nós arrisquemos, né? Aí nós arrisquemos assim, rapaz, aí eu disse assim, Débora, sobrou R$20, e quer que nós fazer? Ou compra comida ou compra tinta. Nós compramos tinta, e não tinha dinheiro para comprar o tinta, nós compramos gasolina, diluímos e fizemos o serviço de graça. E eu e o Débora fizemos serviço de graça, voluntário, para as pessoas conhecerem. O artista Rússio Viana diz que se descobriu pintor em Manaus e não imaginava que a sua criatividade e força de vontade o levariam tão longe na profissão. Ele também passou a atuar como cenógrafo, criando espaços personalizados e cheios de criatividade. E acredite, ele nunca fez nenhum curso na área. Arte, criatividade, sustentabilidade, tudo isso faz parte do trabalho do Rússio Viana. E a gente consegue observar nos detalhes toda essa criatividade. Esse cenário aqui, por exemplo, foi criado há 2 anos. É como se fosse um boteco. Na verdade, simboliza um boteco. A gente consegue ver aqui as garrafas, né, que também são resíduos, que foram aí retirados do lixo, trazidas para cá. A gente consegue ver nos móveis, muitos feitos aqui de pallet. Outro detalhe, por exemplo, essa ave aqui, feita de papelão. Aqui na parede você consegue também observar que foi usado um TNT, mas simboliza aí como se fossem pedras. E logo aqui em cima, essa grande aranha feita de isopor. É da simplicidade, da reciclagem e das oportunidades que o artista cria, pinta, constrói arte e realiza seus sonhos. O mais recente foi a criação da Vila do Chaves, exposição que está em um supermercado no Nova Cidade, zona norte de Manaus. Um espaço que só de entrar faz qualquer um voltar no tempo. Aqui os artistas tentaram trazer exatamente isso, reviver esse momento, mostrar esse cenário do Chaves e, claro, trouxeram aqui o barril. Muita gente vem aqui, tira a foto e se emociona, viu? Porque realmente esse seriado marcou a infância de muita gente. A gente consegue observar nos detalhes também que há um trabalho de criatividade, inclusive de reciclagem, porque todo o material aqui, inclusive a pintura, inclusive todos os objetos que estão aqui, foram feitos através também de resíduos, né, de materiais reciclados, para que as pessoas possam vir aqui relembrar esse momento de infância, mas também admirar a sustentabilidade. Quando as pessoas chegam aqui, se emocionam, choram. E quando as pessoas se emocionam, eu se emociono junto com elas, porque não é pela convivência da Vila do Chaves, pelo nosso reconhecimento do trabalho, que o pessoal vê o nosso trabalho e se emociona. Eu até me arrepio todinho. Para nós é um troféu. A placa com os personagens foram pintadas à mão, assim como os detalhes da decoração. Um trabalho detalhista que agora tem sido reconhecido por empresas de Manaus. Rússio está com várias exposições em andamento. Tem feito palestras até em faculdades sobre empreendedorismo. É o famoso cearense arretado que não tem medo de trabalho e nem de desafios. Um exemplo de que é possível sonhar e recomeçar. Se você acredita no seu sonho, se outra pessoa disser que não vai dar certo, então acredite sozinho, que nem foi o nosso caso. Muita gente dizia que não ia dar certo, só me deram 6 meses para poder estar aqui em Manaus. Hoje, eu estou com 6 anos em Manaus, 5 anos com essa profissão. Muito bem, parabéns a ele aí pelo exemplo, pela iniciativa, pelo incentivo que dá a todos. Bonito trabalho, bonita iniciativa, bonita reportagem. Olha, chegou aquela hora da gente conferir como foi o abordo, né? Como foi o abordo dessa quarta-feira. A gente tem um resumo?
Vamos acompanhar? Ai, meu Deus, é a vela! Eu não sabia que a minha princesa ia voltar. Sabe o que é totalmente maravilhoso? O quê? Vai mais pra lá. O povo. O povo. Meu Deus. É uma sensação única. O povo inteiro, Brasil, Manaus, Amazonas, tudo é maravilhoso. Tudo, 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 tudo. Eu voltei com 47%. Ai, meu Deus, quem é? Ô, manda Só uma coisa que eu tenho pra dizer pra vocês. O momento que eu tava lá, todos os momentos que a gente vive aqui são muito intensos. E quando a gente tá na boia, tá na prova, quando tu entra, são sensações diferentes. Eu não tava reconhecendo o sentimento que eu tava sentindo. Eu vou sentir muita saudade dela, querendo ou não. Em momentos de festa, ela sempre tá comigo, a gente sempre se diverte muito, a gente sempre ri muito. Olha, daqui a pouco a gente volta a exibir o resumo do A Bordo. Agora vamos direto ao Fórum Ministro Enoque Reis, vamos falar com a Nayandra Amorim. Nayandra, muito bom dia para você, você está ao vivo no Manhã no Ar. Muito bom dia para você, Manuel Cardoso. Muito bom dia a todos que acompanham ao vivo o Manhã no Ar. Já estou sim aqui no Fórum Ministro Enoque Reis, bem em frente ao plenário do Tribunal do Júri. Aqui comigo está o advogado de defesa do delegado Gustavo Sotero, doutor Cláudio Daledoni. Muito bom dia para o senhor, doutor Cláudio. Gostaria que o senhor fizesse um balanço para quem está acompanhando agora a gente ao vivo do que foi esse primeiro dia de julgamento nessa quarta-feira. Bom dia. O primeiro dia de julgamento deixou marcas aí severas na acusação, cicatrizes ou feridas que vão ser difíceis hoje de curar. E até o final do julgamento, possivelmente, isso mostre as vísceras do caso Sotero. E mostrar as vísceras do caso Sotero é, por exemplo, o que ficou muito acentuado ontem, o medo, o pavor e o pânico de dizer da vinculação política de Wilson Justo Filho. O promotor quase entrou em cólicas quando se falou da vinculação. Hoje ele não é mais aquele candidato a prefeito, ele não é mais funcionário da Assembleia. Eu não sei por que tanta mentira. Se a acusação tivesse ao lado dela coisas que pudessem ser expostas, eu não sei por que tanta mentira. Fabiola entrou em muitas contradições, ela entra em contradição direta, por exemplo, com o melhor amigo de Wilson, que é um policial que veio aqui e falou a verdade, o Ouroso veio aqui e falou a verdade, cumpriu o seu papel como homem público, né, como um servidor estadual, contou as questões que diziam respeito, taxou o fato do Sotero como uma grande tragédia. O Wilson Justo Filho não era de briga e o Sotero muito menos, e taxou como uma grande tragédia. E foi o que aconteceu. Então, muitas contradições, o promotor perdendo a linha a todo momento, né? A maior arma dele é berrar, é gritar. Estão assim absolutamente surpresos, o próprio juiz presidente da sessão surpreso quando vê o Gustavo Sotero levantando, porque isso foi omitido da mídia, isso foi omitido de todos. Quando você mostra o que realmente aconteceu, do Gustavo Sotero levando um soco, depois do Gustavo Sotero sendo atropelado, caindo ao chão e levantando, isso realmente surpreendeu a todos. O saldo é positivo para a defesa, mas não é para a defesa, é positivo para a verdade. A injustiça contra um é uma ameaça contra todos. Aqui não é a defesa do delegado Sotero, aqui é a defesa do Estado Democrático de Direito, que a OAB, infelizmente, não deixou acontecer. Ela foi tirânica, o presidente da OAB, o doutor Choi, foi tirânico, pena que não está aqui, não aceitou o desafio. Eu disse para ele, pegue a sua beca e venha, mas está em tempo ainda, Choi. Pega a tua beca e vem debater comigo. Você foi o primeiro a apontar o dedo e a cercear todas as garantias que tinham e tem o delegado Sotero. Venha. Eu estou te esperando, pegue a tua beca e venha debater comigo. Você acredita, então, que ao longo do julgamento de ontem, do primeiro dia de julgamento, tudo que foi mostrado ali para os jurados, o delegado Gustavo Sotero foi prejudicado, inclusive aquelas imagens haviam sido omitidas. Como o senhor mesmo falou, o juiz mesmo se surpreendeu com imagens que só estavam sendo mostradas naquele momento. Isso, então, para o ponto de vista da defesa, prejudica, então, Gustavo Sotero? Prejudicou a todo
todo o tempo, né? Isso é uma questão tardia, isso se tivesse sido esclarecido, a imprensa tem que berrar, não tem que ser amordaçada. A imprensa não pode confiar na fonte e receber algo editado, algo que não corresponde com a verdade. Isso prejudicou a todo tempo, mas nós estamos diante do Tribunal do Júri, estamos lutando para que isso, o jurado entenda, o cidadão jurado entenda, que ele foi espancado, que ele caiu, que houve ali, foi um ataque. Essa história de ataque terrorista, a acusação a todo tempo vem com clichês aí, dizendo, olha, foi um ataque terrorista. Terrorista é aquele que tenta tomar a arma de policiais. O Gustavo Sotero foi atacado por 2 homens e teve que reter a sua arma. Isso é ataque terrorista. Então, esses clichês, caçada, eu não entendo por quê. Se a acusação tivesse ali no lugar de vítima mesmo, tranquilos, tudo bem, mas agora é muita mentira. Mentira que tentaram perpetuar durante esses 2 anos e que está sendo desvelado no Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri existe justamente para isso, para que a verdade seja posta. É o povo julgando. E o povo vai julgar. O povo vai julgar ou de acordo com essa busca de justiça elitista que fez a OAB, que é uma busca de justiça da elite dominante, uma busca de justiça com pompa, ou a busca de justiça do povo. Gustavo é homem do povo. Gustavo é um nordestino, filho de uma costureira, um homem pobre que venceu na vida e que teve essa circunstância. Qual é a linha que a defesa vai seguir nesse segundo dia? Nós vamos expor ao Conselho de Sentença as ligações políticas do Wilson Justo Filho. Ontem o medo e o pavor do promotor deixaram muito claro que é um ponto sensível deles. O Wilson Justo Filho é político, foi político e sempre será político. Então nós vamos expor essas ligações políticas e vamos aí desvelar as verdades secretas do caso Sotero, como fizemos ontem e hoje com muito mais potência. Muito obrigada, doutor, pelas suas informações. Então, Emanuel, seguimos ao vivo aqui direto do Fórum Ministro Enoque Reis. Nós acabamos de ouvir o advogado de defesa do delegado Gustavo Sotero, o doutor Cláudio Daledoni. Por favor, olha, nós estamos aqui com o perito Ricardo Molina, que foi contratado pela acusação. Olha aí, ó, aí você acompanha imagens, eles estão aqui cumprimentando o doutor Cláudio Daledoni. A gente sabe que há aí certa ironia no ar. Olha aí, ó. Bom, daqui a pouco, Emanuel Cardoso, a gente traz mais informações sobre esse caso aqui, ó. Aqui foi absolvido. É que foi absolvido, absolvido mas tudo. É um psicopata de qualquer maneira, né? Olha só, tá vendo esse impasse aqui entre Ricardo Molina, perito da acusação, contratado pela acusação, com o doutor. Nós absolvemos a pessoa que ela estava acusando. O seu laudo lá não deu em nada, eles foram absolvidos. O seu laudo foi tido e havido como um laudo mentiroso naquela causa. Mentiroso? Mentiroso, aham. Naquela que o senhor está falando do meu cliente, né? O senhor está chamando de psicopata. Não, porque um cara que tira um fuzil, quebra o vidro do condomínio, invade o condomínio, joga uma bomba, sei lá do que ele jogou lá dentro. Você foi lá ver? Não, mas a imagem é clara, né? As imagens sempre são claras para o senhor, né? Não, mas o senhor usa as imagens o tempo todo? É, mas eu uso as imagens porque eu estive no local, eu sou advogado. Agora o senhor vende imagens, né? Eu vendo? Você pode ser processado por isso também. O senhor vende imagens, vende show. O senhor está dizendo que eu vendo fumaça, laudos? o senhor vende fumaça. O senhor está dizendo que eu vendo laudos? Não, o senhor vende então fumaça. Fale, tenha coragem. Eu tenho coragem de tudo. Então fale. Primeiro o seguinte, afasta aqui de mim. Afasta, eu não estou encostando. Não, afasta de mim aqui, ó. Afasta de mim. Afasta. Por quê? O senhor está armado? Não, não estou armado. Eu estou armado de boas intenções. Ah, de boas intenções? De boas intenções. Não de bons honorários? Não de bons honorários, não. Não. Estou armado de boas intenções. Até porque o senhor não cobra muito, né? Não. O senhor é um advogado barato. Conhece meus honorários? Não conheço. Nem quero conhecer. Você me conhece? Não, conheço de fama. Ah, de fama. Assim como o senhor também só me conhece de fama. Entendi. Pessoal, dá licença, a gente não quer dar palavra. Então aqui a gente está com o perito, contratado pela acusação, Ricardo Molina. A gente vai falar com ele rapidinho aqui, Emanuel Cardoso. A gente acabou de presenciar aqui algo curioso, um certo impasse, uma certa discussão com o advogado de defesa de Gustavo Sotero, ou seja, parecia ali que vocês já se conheciam de outros casos, porque houve aí uma certa ironia, essa troca de farpas que a gente já vem acompanhando há algum tempo, né, perito? Bom dia para o senhor, estamos ao vivo. Bom dia. Não, na verdade é um caso, uma testemunha que ele vai trazer aí, que ele alega que a testemunha foi absolvida, um policial lá de Curitiba, que se vocês quiserem, depois eu dou o link do vídeo do que ele fez.
Então, a desculpa dele é que o cara foi absolvido. Sim, ele pode ter sido absolvido, mas depois vocês veem as imagens e julguem se aquela pessoa é normal ou não. Isso tá, se você botar policial Castanheira invade condomínio em Curitiba, aonde? Na chácara. Vocês vão ver as cenas, vão ver o que aconteceu lá. E esse camarada que vem aí, ele vai falar sobre procedimento policial. Então, é só para dar uma ideia da qualidade da testemunha. Agora, eu peguei só um pedacinho ali do que o Daledoni falou, que ele acha que eu sou dramaturgo, né? Me chamaram agora, dramaturgo. Primeiro que eu não sou fonoaudiólogo, para começar, né? Para começar. Ele devia ter pesquisado um pouco mais, né? Eu faço perícia há 30 anos, eu não sou fonoaudiólogo, nunca fiz curso de fonoaudiologia. Meu doutorado é em ciências, meu mestrado é em linguística, não tem nada a ver com fonoaudiologia, mas tudo bem. E eu tenho 30 anos de experiência, não comecei ontem. Tá certo, muito obrigada. Não, eu quero falar um pouco mais, já que vocês deram tanto espaço. A questão é a seguinte: o que aconteceu nesse caso é claro e está nas imagens. Não há ataque nenhum de ninguém. Isso é uma fantasia, um delírio dizer que Fabíola, Wilson e Alexandre seriam o quê? Um grupo do PCC atacando o pobre policial ali no porão do Alemão? Ninguém tentou tirar a arma de ninguém. É só ver o vídeo. Qualquer pessoa com bom senso vai ver que quem atacou foi o Sotero. Agora, querem colocar questões políticas, paralelas. Quer dizer, quando a defesa não tem nada... Mascarenhas que diz que ele bateu na arma. Ele deu uma declaração, ele disse que ele bate na arma. Quem bate na arma? Não, ele pode bater na arma, mas pegar a arma é outra coisa, né? Pergunta sobre Alexandre Mascarenhas, que teria ido agredido também o delegado Gustavo Sotero dentro do porão do Alemão. Um momento. Eu quero ver isso na imagem. Agora, depois de você sacar a arma e avançar... O tiro vem depois que ele bate na arma. A imagem mostra. E isso desestabilizou e por isso que pegou no braço. E os outros dois? E os outros dois disparos? Eu não vejo isso nas imagens. Tá certo. Doutor, gostaria que o senhor falasse, Ricardo Molina, por favor, gostaria que o senhor se pronunciasse em relação ao que o senhor ouviu do doutor Cláudio Daledoni agora há pouco, que o senhor estava aí nessa linha de raciocínio. Eu acho que ele está querendo colocar componentes políticos aí totalmente descabidos. A defesa está fazendo uma manobra diversionista, que é típico de defesa, né? Estão fazendo o trabalho dele, que é colocar questões que não tem nada a ver, se o Wilson era político ou não. Qual é a importância disso nesse contexto? Ninguém ali se conhecia. Nem só. Outra coisa engraçada é querer transformar as vítimas em réus, né? Que é isso que a defesa está tentando fazer. E com argumentos absolutamente absurdos. Quer dizer, o Sotero não olhava para a Fabíola. Veja o laudo da defesa. Mas Sotero olhava para a mulher que estava atrás da Fabíola, Sotero olhava para a mulher que estava do lado da Fabíola, Sotero olhava para todas as mulheres, menos para a Fabíola. Que interessante isso, né? Aliás, se o Sotero estava olhando para a mulher que estava atrás da Fabíola, é interessante também, porque era uma mulher que estava acompanhada. Então ele tem mania de ficar olhando para a mulher dos outros. E quem faz isso corre um certo risco, né? Porque o marido não gosta, né? Então foi assim que começou a coisa. É um caso trivial, um caso de um cara que acha que pode olhar para a mulher de todo mundo, leva um soco e para revidar isso, sai armado um policial, num lugar que tinha 700 pessoas, como foi dito ontem. O que se sabe que é certeza desse caso? É que todos os tiros vieram da arma do Sotero, os 5, matou uma pessoa e feriu mais 3. Isso é certo. Agora, se o júri vai entender que isso é normal, que é o direito à sobrevivência do policial, sinto muito, eu acho que aí, se ele é policial, ele tinha que ter dado ordem de prisão e não sair atirando feito um louco, desvairadamente, dentro do lugar daquele. Sinto muito, mas eu não posso concordar com essa tese estapafúrdia que ele estava lutando pela sobrevivência.
Muito obrigada pelas suas informações. Nós conversamos agora ao vivo com o Ricardo Molina, viu, Emanuel Cardoso, perito contratado pela acusação, para falar sobre as imagens do circuito interno ali das câmeras de segurança da casa noturna, onde tudo aconteceu. E para você aí de casa entender um pouquinho, houve uma certa discussão aqui às portas do plenário do Tribunal do Júri, porque nós estávamos entrevistando ao vivo o doutor Cláudio Daledoni, né, que é o advogado de defesa de Gustavo Sotero, Ricardo Molina, perito criminal contratado já pela acusação, ouviu, não gostou muito do que ouviu e houve ali um certo embate entre os dois, uma certa discussão. Ou seja, esse já é o clima aqui fora, aqui nos bastidores. Imagina o que nos espera lá dentro quando realmente essa sessão de julgamento começar, que está prevista aí para começar a partir das 9 da manhã. Lembrando que esse é o segundo dia de julgamento, o delegado Gustavo Sotero. Dois peritos devem ser ouvidos hoje, Ricardo Molina por parte da acusação e também uma perita, Jussara Cueca, o que é por parte aí dos advogados de defesa. Ela foi contratada aí pelos advogados de defesa. Emanuel Cardoso, meu amigo, hoje o dia promete por aqui, viu? Eu volto com você aí no estúdio. Exatamente. Obrigado, Nayandra, pelas informações que você traz para a gente. A gente relembra ao público que daqui a pouco no Alô Amazonas, a própria Nayandra vai atualizar essas informações. Vamos ver que tipo de embates devem acontecer entre a acusação e a defesa, os depoimentos também que serão prestados, aquilo que será apresentado ao Conselho de Sentença. Portanto, a Nayandra Amorim, que é editora-chefe e apresentadora do A Crítica na TV, está acompanhando este caso, vai trazer mais informações no Alô Amazonas e, obviamente, mais tarde no A Crítica na TV. Bom trabalho para você, Nayandra, para toda a nossa equipe que está aí no Fórum Ministro Enoque Reis, viu? Antes de encerrar o Manhã no Ar, tem uma informação que a gente gostaria de trazer aqui, porque esta semana foram emitidas mais de 1.000 sentenças condenatórias em dano moral contra a empresa Amazonas Energia, lá no município de Codajás. De acordo com o juiz Geildson Souza de Lima, da comarca de Codajás, as decisões foram sobre os prejuízos enfrentados pela população do município decorrente das falhas no abastecimento de energia elétrica do sistema que abastece a cidade. O magistrado alegou ainda que os consumidores de Codajás sofreram de forma desproporcional com a interrupção do abastecimento do serviço e foram privados de serviços essenciais, tais como saúde, educação, segurança pública, além do calor intenso, o que desencadeou uma crise e não pode ser tratado como mero aborrecimento. O juiz também não aceitou o argumento da Amazonas, da empresa Amazonas Distribuidora de Energia, que alegou não ser responsável, uma vez que a Amazonas GT teria se desmembrado das atividades da empresa. O juiz esclareceu ainda que apenas as pessoas que são titulares das unidades de consumo no valor de R$2.000 serão beneficiadas com o valor de R$2.000. Ele falou que essas sentenças mostram que o judiciário está atento aos problemas que vêm ocorrendo no município, fazendo valer o direito do cidadão. Vale lembrar que, em julho deste ano, o mesmo juiz autorizou o não pagamento das contas de energia pela população até que o serviço fosse normalizado. Durante as crises, aproximadamente 25 mil habitantes foram prejudicados pela ausência do serviço de abastecimento de energia elétrica na cidade de Codajás. E, portanto, cada um deverá receber esse valor aí de R$2.000. 8h38. Obrigado pela sua audiência. Tenham todos uma excelente quinta-feira e até amanhã a partir das 6 da manhã, se Deus quiser.